estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2022. 10 vezes mais, incomparável. Tem sido o meu ano e assim vai terminar como o melhor da minha vida até então. Em nome de Jesus. Diga eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Muito bom. Graças a Deus. Vamos falar do princípio dos anos perdidos. Anos perdidos. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós vamos aprender aqui que nós perdemos tempo demais. E isso é uma perda irreparável, porque quando nós simplesmente ignoramos o que nós não podemos ignorar, nós já começamos a perder nosso tempo. Os anos que nós perdemos, que nós ficamos longe de Deus, nós perdemos. Os anos que nós ficamos debaixo do jugo do pecado, nós perdemos. Os anos que nós simplesmente não damos atenção à voz de Deus, nós perdemos. Então, nós vamos aprender aqui, vamos começar por Caim e Sete. Sete significa substituto. Ele substituiu o Abel. E seus descendentes representam os nascidos em Cristo, os que têm anos contabilizados. Nós não vamos encontrar a genealogia de Abel porque ele morreu muito jovem. Não tem. E a Bíblia mostra quando Caim nasceu, mas não dá referências de quanto tempo ele viveu, nem quando morreu. Os anos de Caim na terra não foram contabilizados por Deus. Já na genealogia de Sete, na genealogia, a partir de Sete, nós encontramos, foram contabilizados todos os anos de todos que viveram. Deus não leva em conta os anos que não nascemos de novo, que vivemos para nós mesmos. Os anos que estivemos sob o domínio do inimigo, do pecado, da insensatez. Caim viveu, mas para Deus foi como um homem morto. Nada do que ele fez é o que tem importância para Deus. Tanto que você não vai encontrar, a não ser que ele nasceu, até aquela parte da oferta, depois a gente sabe que ele viveu, a gente não sabe quantos anos, a gente não sabe como que foi, como um errante, a Bíblia fala. Como alguém sem destino, como um homem morto. Essa é a verdade. Uma pessoa pode trabalhar muito na vida. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu trabalho muito. O que Deus leva em consideração
São os anos vividos para Ele. E é isso que a gente tem que entender. Às vezes a pessoa, ela faz muitas coisas, mas não vive para Deus. E ela pode se encontrar numa posição de desocupada, que é algo que já eu vou ler o Senhor falando da vinha. Os anos que o Senhor contabiliza são os anos que nós o servimos inteiramente. Caim não serviu a Deus 7, sim. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Bom, esse capítulo aqui mostra quando o Senhor mandou matar o cordeiro, comer a carne assada com ervas amargas, pegar o sangue, passar nos umbrais das portas, porque o anjo da morte, da destruição, passaria e não tocaria seu povo. Deus não contabilizou o tempo do domínio dos egípcios. Nós vamos ver. O primeiro mês para Israel passou a ser contado a partir daqui, do momento em que o sangue foi passado dos umbrais. Porque, como a Bíblia fala, a vida está no sangue. Não há vida antes do sangue. Enquanto uma pessoa não nasce de novo, os anos dela não são contabilizados. Eu estou falando dos anos espirituais. Obviamente. Que é o que conta. Eles é que contam. Os anos, as pessoas como Caim, aquelas que nunca nasceram de novo, nem viveram para Deus, aquelas que nasceram de novo e passaram pelo sangue e vivem para Cristo, são como Sete. E as pessoas que nunca nasceram de novo são como Caim. As que nunca nasceram de novo, que não vivem para Deus, elas têm vivido como Caim. Elas representam, o Caim. Os que têm vivido para Deus, têm se alinhado com Deus, representam 7. Os anos que Israel esteve debaixo do jugo do faraó não foram contabilizados. Porque o Senhor começou a contar o primeiro mês do capítulo 12 ali de Êxodo, que fala quando o cordeiro foi morto e o sangue passado nas casas. Mas quando o povo saiu do jugo, o cordeiro, então morto, que representa aqui o Senhor Jesus, o sangue que foi passado nos umbrais, o anjo da morte não pôde entrar, não pôde tocar. A partir daqui, o Senhor começa a contabilizar os anos do povo. Quando nós passamos a estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus, o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós temos batalhas, mas agora ele não tem mais, ele não manda mais em nós. Uma pessoa pode ter 60 anos e ter um mês de vida, porque ela creu em Jesus há um mês atrás e se arrependeu. Ou ter 1 ano de vida, porque ela creu em Jesus há 1 ano. E ela é um bebezinho na fé, ela nasceu agora. E aí é onde a gente vai buscar saber, eu estou em quantos anos realmente de vida eu tenho? Quantos anos realmente no Senhor? Vamos lembrar que Deus não contabiliza os anos em que você esteve fora. Os anos que nós nos afastamos, se nos afastamos.
Em Jesus, a idade cronológica é completamente diferente da idade espiritual. Por mais que tenha feito muitas coisas, se foram feitas fora de Deus, não contam para Deus. Não tem nenhuma relevância. Provavelmente, Caim realizou muitas coisas, mas não foram contabilizadas por Deus, porque não foram feitas para ele. Não tiveram importância. O cordeiro morto tem sangue, a vida em Jesus é contada a partir do sangue. Então vamos ver isso aqui. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então vamos fazer uns cálculos aqui. 40 anos no deserto, porque começou a contar a partir da morte do cordeiro. O Senhor falou, esse vai ser o primeiro mês. 40 anos. Mais 450. Até chegar em Samuel. Mais 40 de Saul. Mais 40 de Davi. A gente vai ter 570 anos. Aí, 480 anos que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão, 4º ano. Então, ele já estava no 4º ano reinando. Em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Bom, ele começou a construir no 4º ano, então já estava governando há 3, entrou para o 4º. E aqui a gente encontra uma diferença. Que se eu fiz uma soma, o Paulo, na verdade, o que ele deu, dá uma soma de 570. Então, agora o escritor está dando de 480. Se eu pego 570, mais os 3 anos de governo do Salomão, dá 573. Eu pego os 400, estão faltando 93 anos. A diferença, então, foi Paulo quem errou ou foi o escritor de Reis? Aqui entra o princípio dos anos perdidos, para a gente entender. Nós vamos ver, quando a gente soma as 5 vezes que Israel esteve cativo, nós encontramos os 93 anos perdidos. Ou seja, não é que alguém errou. É que esses 93 anos não foram contabilizados. Então, olha aqui, ó.
acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que os israelitas, contra Israel, que os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Aí eu vou para o 14. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, 18 anos. Israel foi perdendo o domínio sobre as nações. E as nações começaram a ter domínio sobre Israel, depois da desobediência. Então, 8, 18. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Haruzete e Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então, mais 20 anos. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, mais 7 então, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Bom, então, por 8 anos, nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. 18 nas mãos de Eglon, rei de Moabe. 20 anos sob o domínio de Jabim, rei de Canaã. 7 anos nas mãos dos midianitas, mais 40 sobre os filisteus, debaixo do domínio dos filisteus. O resultado da soma de todos esses anos é de 93. Exatamente os 93, que é a diferença entre a conta do Paulo e do escritor aos reis. Os anos que estavam faltando. Deus não contabilizou os anos que Israel ficou debaixo do domínio dos inimigos. Há uma diferença de 93 anos entre os números de anos citados por Paulo e do escritor de Reis. Esses 93 anos foram os anos perdidos da nação de Israel, porque desobedeceu. Então a nação passou a estar debaixo do jugo do inimigo. O tempo que você perde agora é o que o Senhor está dizendo. Como Caim viveu quando ele desobedeceu, passou por cima do que Deus tinha falado, viveu como um homem morto. Vai lá, pode procurar. Sobre Caim, não teve relevância. Não foi colocado. Você vai encontrar a partir de 7. Então, são anos que são perdidos e não são recuperados. Perdemos tempo demais longe de Deus. Se nós recebemos o Senhor como Salvador, mas agora agimos com insensatez, na carnalidade, vivendo para nós mesmos, no pecado, dando ouvidos à cultura, ao sistema, nós estamos perdendo tempo, perdendo o nosso tempo, perdendo a nossa vida. Nós precisamos de 2 nascimentos, e Jesus ainda falou isso para Nicodemos. O cronológico e o espiritual. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. João 3,6. Jesus falou isso. As pessoas representadas por Caim tiveram apenas um nascimento, que é o menos importante aqui, o que a gente vê. O nascimento que conta para Deus é o do Espírito. É lamentável que muitos cristãos, e aí então a gente tem que perguntar realmente se essa pessoa
algum dia realmente ela creu no Senhor, não nasceram de novo do Espírito, vivem uma vida sem compromisso com Deus, não levam sua palavra a sério, não têm responsabilidade. Como eu disse, você pode ter 20 anos de fé e ter 2 contabilizados por Deus. Pode ter 60 e 1 mês diante de Deus. Uma coisa são os anos cronológicos, outra coisa é a idade espiritual. E se a gente para pensar, a gente vê que a gente perde tempo demais. O tempo em que nós estamos debaixo do domínio do mal não é contabilizado por Deus. O tempo em que vivemos para agradar pessoas na insensatez, nas nossas loucuras. Os únicos anos, os anos contabilizados, são aqueles que vivemos para Deus, para o reino dele, onde ele está em primeiro lugar. Nós encontramos 93 anos que faltam no livro de Reis, em Atos, quando somamos as 5 vezes que Israel esteve cativo. Uma nação que dominava passou a ser dominada. Isso é triste. Paulo disse, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Isso é difícil. Eu tenho coisas maiores, Deus tem coisas maiores para derramar, mas Ele não pode derramar. Porque vocês não têm estrutura, vocês não têm o caráter, vocês não têm a musculatura espiritual. Porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, olha o tipo de sentimento que tem aí no meio de vocês, inveja, brigas, divisões. Vocês são muito infantis. Quer dizer, ele estava dizendo, isso é prova da infantilidade de vocês. Porque pessoas maduras não têm isso mais na vida, não. Isso não vai mais dominar a pessoa. Eu posso ver Paulo decepcionado aqui. Ele fala de forma decepcionada. Porque ele sabia que os anos vividos na carne não são contabilizados. Ele falava com crentes, né? Com irmãos, porque você vê que ele falou, irmãos, vocês têm perdido tempo demais. Porque eu queria dar a vocês coisas bem maiores, mas vocês são crianças. Deus poderia confiar nas mãos de algumas pessoas, mas ainda agem como crianças imaturas, mundanas. Como crianças, como o próprio Paulo falou, vocês são infantis, vocês são imaturos, vocês têm atitudes de gente imatura. A vida delas está seguindo e esperam que Deus faça algo por elas. Elas estão seguindo a vida, esperando que Deus vai fazer alguma coisa. Na verdade, é Deus que está esperando por elas e elas não estão dando a devida atenção. Tenham cuidado com a maneira que vivem. Paulo ainda falou isso. Que não sejam como insensatos, aproveitem ao máximo o tempo, porque os dias são maus. E aqui Paulo se refere às oportunidades desperdiçadas, oportunidades que nós desperdiçamos.
João também fala para nós não perdermos aquilo pelo qual tanto trabalhamos. E recentemente nós ainda pregamos bastante sobre isso. Cuidado para vocês não perderem aquilo pelo qual tanto trabalhamos. Muitos cristãos, depois de terem crescido tanto em Deus, quer dizer, após terem vivido tantas experiências com Deus, começam a perder tudo que conquistaram, tempo, vida, energia, fogo, né? A graça, por causa das escolhas feitas na carne, na insensatez. Porque a gente sabe que a forma como nós vivemos, as escolhas que fazemos, elas determinam absolutamente tudo. E se Deus deixa de ser a minha prioridade, eu não tenho mais prazer nas coisas de Deus, eu preciso parar, eu preciso correr para Deus. Eu preciso me atentar para isso depressa. Porque, como acabei de dizer, o nascimento espiritual é o que importa, é o mais importante. O pecado de Israel fez com que Deus permitisse que ficasse sob o jugo das nações inimigas. O tempo que Israel estava sob o jugo dos egípcios não foi contabilizado. O primeiro mês a ser contado por Deus foi quando o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas. Isso tem que ficar marcado. Quer dizer, a vida começou a partir do sangue. A vida espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, continuismo, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Era para muitos estarem atuando, ensinando, sendo uma estrutura para outros, ocupando uma posição muito além da que está, mas a imaturidade não tem permitido. E quando você estagna na vida espiritual, você vai estagnar na vida. Porque a partir dali, Deus não está contabilizando. Porque você não está produzindo para Ele. Deus poderia estar confiando coisas grandes, mas muitas pessoas estão perdendo tempo com as infantilidades, as inutilidades, as imaturidades, as divisões, as ofensas, as chateações, os achismos, os egoísmos, os questionamentos, as fofocas. Quando eu vejo uma pessoa fofocando, questionando, conjecturando a vida dos outros, apontando o dedo, eu logo vejo alguém, um homem morto. Você viu um homem morto, você viu uma pessoa morta. Só uma pessoa morta na fé. Porque se ela tivesse viva, ela não conseguiria fazer assim. Ela teria o foco em coisas realmente relevantes. Você encontrou uma pessoa morta.
Porque ela pode viver a vida dela de uma forma elevada e ela está vivendo de forma pequena. E tira conclusões precipitadas, e julga um trem, e julga o outro. Ela não sabe o que está. Não adianta. Tem gente, é por isso que você vê gente perdendo a vida, perdendo o tempo. É perdendo a vida, é perdendo o ano da pessoa. Entra ano, sai ano, ela não tem nada de novo para contar. Isso não é triste? Você entra ano, sai ano, não tem nada de novo para contar. Nada. O que tem de novo para contar? Nada. Não tem nada. Não acontece nada na vida, não vai, não tem fogo, não tem aquela alegria do espírito, as coisas não fluem, é um negócio, é uma vidinha que chegou num ponto, está lá, não passa daquilo. E o que acontece com essas pessoas? O que está dentro delas, normalmente é uma raiz de amargura, elas não trabalham aquela amargura, elas têm um problema lá dentro delas que elas não pararam para trabalhar. Tem uma amargura, e essa amargura vai sair em forma de inveja, vai sair em forma de palavras indevidas, sabe? De julgamentos, de deduções. É duro isso. Eu entendo o Paulo quando ele fala decepcionado com a igreja de Corinto. Puxa, eu tinha coisas maiores para trazer para você, mas não posso. Olha como é que vocês estão. Eu tenho que tratar o básico. Eu tenho que voltar para o ensino elementar com vocês. Vocês não entenderam o básico. Era para ter divisão e inveja no meio de vocês? Era para vocês estarem desse jeito? Você vê a inveja. Às vezes a pessoa não tem tanta força para ver a vida dela mudar, como ela fica feliz quando a vida do outro também não vai. É uma amargura mesmo dentro dela. Ela lá dentro, de alguma maneira, ela se alegra se ela perceber que alguma coisa não está indo muito bem na vida de alguém, que ela se incomoda. Quer dizer, não é só eu, né? Olha lá, também o fulano, olha. Então, se a gente não parar e ir fundo e trabalhar nossas misérias, nós vamos viver uma vida lamentável. Com anos perdidos, com uma vida perdida. E aí chega cada ano, no final do ano, a mesma coisa. Se perguntar o que essa pessoa viveu de novo, nada. Alguns têm vivido como Caim, como pessoas mortas. Porque se você morre na fé, você se torna um homem, uma mulher morto. Quantas coisas que nós podemos fazer que nós estamos simplesmente perdendo a nossa vida? Nós podemos fazer um jejum para valer de verdade, ou podemos cumprir com uma obrigação. Para a gente se sentir melhor, né, a nossa consciência ficar um pouco melhor. Não, eu fiz o jejum. Mas às vezes Deus não recebeu nada daquilo, porque lá no fundo a gente sabe. Eu não fiz como eu deveria ter feito. Você pode buscar a Deus verdadeiramente ou cumprir com o protocolo. Deus não contabiliza quando apenas cumprimos com regras e protocolos. Será que nós temos dias contabilizados perante Deus? Você já começou a viver o seu primeiro mês?
Nasceu de novo? E se nasceu de novo, quantos anos já perdeu? Quantos dias seus foram contabilizados por Deus? Ou não foram contabilizados por Deus? Foram ou não foram? Quantos? Muitos dizem ser cristãos, mas não tiveram nenhum progresso. Porque nunca agarraram de verdade a fé no Senhor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Ele perguntou. Bom, a esfera é a vinha. O reino de Deus é representado pela vinha. A vinha é tudo relacionado ao reino de Deus. A prioridade é o reino de Deus, é o reino dele, deve ser sempre o reino de Deus. Aqueles que estavam fora da vinha foram tratados, olha só, como desocupados. Desocupado o dia todo se refere à vida toda. Vocês estiveram desocupados aqui o dia todo. Então, havia o reino de Deus. Esse desocupado o dia todo é uma vida toda. Se refere à vida toda de pessoas que estão fora do reino. O que conta para Deus é o tempo em que estamos dentro da vinha, ativos na obra, no reino. A vinha, que é o reino, que é Jesus, deve ser o centro. E aqui ele não está falando para alguém que você tem que abandonar tudo lá fora e só viver para isso. Não existe santo e secular. Tudo é santo. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Aqui ele está falando de uma vida dedicada a Deus de verdade. Gente que entendeu e tem vivido para Deus. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, onde nós estivermos. Tudo tem que girar em torno de Deus, do reino dele. Dentro do reino de Deus, cada um pode usar dos dons e talentos, executar de uma forma. Se não dermos prioridade ao Senhor, ao reino, estaremos como desocupados diante dele. Está a vinha ali. Está a oportunidade ali. Mas muitos vivem como esses desocupados. Não vivem para Deus. E a gente sabe que viver para Deus é da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. A gente vai falar isso para um mundano? É óbvio que não. Ele
Ele é um desocupado, ele é um Caim. Ele não entende essas coisas. Agora, você, ainda que você esteja vivendo como um desocupado e como um Caim, ignorando tudo que Deus está falando, Caim não podia dizer em nenhum momento que ele não sabia o que ele deveria ter feito no momento em que Deus o orientou. O próprio Deus. Isso é um princípio bíblico. A coisa mais importante que existe são os anos que você serve a Deus, que você se dedica à vinha, ao reino dele. Agora, nós podemos encontrar gente, até que pode estar, fazendo a obra do Senhor, mas por qualquer outro motivo, não por uma fé viva, verdadeira, com foco, as intenções e motivações corretas. Estão perdendo. Tem gente que não se importa com essas coisas. É uma barreira religiosa, é uma barreira, uma mentalidade, o sistema de crenças da pessoa até hoje é um sistema contaminado. Tanto que dependendo do que você fala, ela tem tantos paradigmas que ela fica com raiva de você. Ela se fecha com você. Ela não aceita que ela está errada, que o sistema de crenças dela está corrompido, está envenenado. Pode ter sido pela criação, pela própria formação cristã dela, ou religiosa que ela recebeu. E isso é muito triste. Porque a gente pode viver de um jeito achando que aquela é a única maneira de viver e não é. E não romper, porque a gente tem uma ideia fixa, teimosa. São paradigmas, são fortalezas que não foram demolidas. E vai vivendo. E uma geração vai passando para outra, que vai contaminando outra, e vai indo assim. Um grande número de cristãos não serve a Deus, serve a Mamon, aos seus próprios interesses. E eu já disse isso muitas vezes e vou repetir, se a gente tiver que desagradar a Deus por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa disso, daquilo, nós temos que parar e dizer não. E abrir mão do que for preciso. Eu sempre falo isso, viva com menos, diminua seu ritmo, tira da sua vida, se afasta de coisas, mas não deixe isso matar a sua fé. Não faz isso. Não desagrada, não viva dessa maneira. Eu já vi gente não ter problema nenhum de desagradar a Deus por causa de pessoas, por causa da sua carne. E depois reclama, pergunta por que a vida não tem a fluidez que poderia ter. Mas claro, Deus não é minha prioridade. Eu não vivo realmente para a glória de Deus. Se eu tiver que sentar e fazer um negócio que eu sei aqui que está errado, eu sei, eu vou e faço.
Uma pessoa que não tem progresso espiritual, você vai ver que, por fim, ela começa a não ter na vida. E ainda que ela tenha algumas coisas que pareçam que está andando, tem coisas que estão sendo corroídas lá dentro. Ela está sem paz. Tem áreas da vida dela que estão sendo corridas. Tem corrosão lá, tem destruição lá. Ela está sofrendo perdas ali, que não vão valer aquilo que talvez ela está vendo como uma vantagem. Eu contei, quando eu ainda falei essa palavra, de uma moça que viveu para o pecado e aí contraiu tuberculose. E um dia o pastor, já idoso, foi visitá-la e ela, muito triste, ele achou que ela estava triste por conta da doença, por conta da coisa. E ela, na verdade, disse, não é. É porque eu vivi os meus anos, digamos, saudáveis para o pecado. E agora eu sei que eu vou morrer. E eu vou chegar diante de Jesus com as mãos vazias. E aquele homem, ele disse, eu vou pegar as suas palavras e vou transformar num hino. Para que toda pessoa que ouvir esse hino seja impactada e seja uma forma, e será uma maneira de você deixar ainda um legado. Aquilo trouxe um conforto para ela. Uma outra história do primeiro-ministro da Inglaterra, que diz a um jovem missionário, eu trabalhei pela Inglaterra, mas sei que meus anos foram perdidos. Ele disse, se eu tivesse mais 3 vidas, viveria para pregar o Evangelho. Eu já vi muita gente correr atrás de muitas coisas. E no final da sua jornada está frustrado, cansado, e vê que as suas glórias, é o que Paulo falou, são coroas corruptíveis, coroas que vão enferrujar e vão passar. Mas a coroa que nós vamos receber é uma coroa incorruptível. Por isso que ainda o Senhor falou a João em Apocalipse, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Por isso que o Senhor falou, se não me falha a memória, em Oséias, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Porque às vezes nós nos preparamos para muitas coisas. E achamos que estamos ganhando e ganhando. E não estamos. E não estamos nos preparando para o que realmente importa. Não estamos vivendo a vida que realmente tem relevância para Deus. Ele disse para o jovem missionário, vai e pregue o Evangelho. Porque eu já estou velho demais e perdi todos os meus anos. Esse homem entendeu que havia feito tudo, mas por não ter feito para Deus, viveu como um desocupado, uma vida fora da vinha. No Salmo 127 diz, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Quantos cristãos que fazem os mais diversos sacrifícios, andam longas distâncias, fazem coisas que eu nem preciso ficar citando, porque hoje está aí. Gente que monta barraca para ver um show, fica meses, que põe fralda para não ter que sair do lugar que arrumou, que fica horas numa fila, que paga caro. E a gente vê aí os sacrifícios que as pessoas estão dispostas a fazerem para tentar resolver alguma coisa na carne.
a gente vê que o ser humano, ele encontra força. Porque quando não é feito no espírito, você não tem guerra. Mas quando você realmente está fazendo algo para Deus, você está no espírito, você tem guerra. E é aí que a gente tem que ser mais forte que o homem forte, mais valente que o valente. Amarrar o valente. E não aceitar que a nossa vida seja perdida. Hoje o Senhor nos pergunta qual é o nosso nível de prioridade. O nível de prioridade que nós damos a Ele. Eu falo uma vida inteira, a vida é como uma escada. Não dá para levar tudo, a gente vai ter que escolher. Se for preciso, tenha menos amigos para despender menos tempo. Porque cada amigo você tem que dedicar um tempo maior. Ganhe menos dinheiro para ter mais tempo para buscar Deus. Baixe o padrão de vida, se for preciso. Não tem que ser assim, mas se você não dá conta de conciliar entre uma coisa e outra, você escolha por Deus. É esse o ponto aqui. Não tem que ser assim. Mas se eu não sei conciliar, eu não sei viver numa posição importante e manter Deus em primeiro lugar. Corta. Elimine para ter mais tempo para o Senhor. O que for preciso. Se você não consegue conciliar as coisas, não tire de Deus, tire de você, mas não tira de Deus. Porque isso é o que vai te sustentar, o que vai nos sustentar. O mundo não lembra de Deus, a não ser quando tem um problema que diz onde é que está Deus. Mas que cristãos vivam dessa maneira, não. É muito triste a gente olhar e ver um cristão sendo visto por Deus como um desocupado, um fora da vinha. Não há nada descrito acerca das funções que cada um fazia na vinha, mas todos estavam executando algo dentro do propósito. Tudo em nossa vida tem que nos levar para mais perto de Deus. Tudo. Aquilo que nos afasta do Senhor, do reino, da vinha, deve ser tirado do nosso meio. Seja lá o que for. Deus tem que vir em primeiro lugar. Deus quer que você tenha o melhor da terra, que desfrute da abundância. Todavia, se não souber conciliar, deixando o Senhor de lado, vai perder a vida e vai viver em vão. E para que serve isso? Jesus não falou que é melhor você entrar cego, aleijado no céu, do que perfeito no inferno? É a passagem do Lázaro e do rico. O Lázaro não tinha que ter vivido daquele jeito, mas no final das contas, a eternidade valeu por todo aquele tempo que ele viveu daquele jeito. Então, a vida do Lázaro foi melhor. A escolha do Lázaro, ainda que não tivesse que ser daquele jeito, ainda foi melhor. Porque nós estamos falando de uma vida passageira e de uma vida eterna. E se nós usarmos mal a nossa vida nesse tempo passageiro, podemos perder a nossa vida eterna, que é o que realmente importa. E isso lhe respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã.
Ele disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Então vamos lá. Abraão foi até a fronteira. E ele seguiu. O Senhor falou com ele lá em Ur. E aí ele foi até a fronteira. Ele foi até Harã. Quando Terá quis parar, ele parou também. Terá é o exemplo do homem que viveu 205 anos e só tem um registro sobre ele. Viveu também como um homem morto. Só um registro. Saiu lá de Ur com Abraão, parou em Harã. Terá representa o homem que parou na fronteira. Deus mandou sair do meio dos parentes para a terra que ele mostraria. Mas o Abraão saiu com os parentes, depois ainda de Harã ele ainda saiu com Ló. Mas o ponto aqui é que quando Terá parou, ele parou. Quantos cristãos que são cristãos de fronteira? E não é aquela fronteira boa, né? Que é o limite, que põe limite, que a gente fala de homens e tal. Estamos falando daqueles que vão até um ponto. Vão até um ponto e depois param, se acomodam. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Os anos de Abraão foram contados a partir de quanto? 75 anos. Não conta a não ser o que o Senhor, nem a idade, quantos anos ele tinha, quando o Senhor falou com ele lá em Ur. Porque ele parou. Agora o Senhor começa a contar, a partir dos 75, e a contar a história dele. Tudo foi sendo registrado. Você vê que agora os anos começam a ser contabilizados. Isso mostra que nós temos uma história espiritual, que começa a ser contada quando fazemos o que Deus nos manda fazer. Foram 75 anos perdidos? Não estão contados. Não tem nenhum registro. E o pai dele foram 205, não tem um registro. Como Caim? A história espiritual dele passou a ser contada quando ele saiu de Harã e foi para Canaã. Porque ele parou lá. Harã é um lugar confortável, que não tem pressão. Não é um lugar que Deus mandou você estar, mas é o lugar que muitos crentes estão. Deus chamou, ele até saiu de um lugar, mas parou em outro, nunca mais saiu de lá. Está naquele mesmo lugar uma vida inteira. Está confortável. Ele não quer pressão, ele não quer... Ele vai vivendo. Mas não foi aqui que eu te mandei parar. E eu estou reclamando dos meus resultados. Por que o senhor não está me respondendo? Porque eu não mandei você parar aqui. Você foi até um ponto. O que conta para Deus é a nossa história espiritual. Os dias que vivemos para nós mesmos, em cativeiro, no pecado, parados em Harã, não são contados por Deus. E Deus está nos ensinando a parar de perder nossos dias.
Ele está nos chamando a começar a construir uma história que segue. Não é essa coisa onde vai até um ponto, depois para, igual foi com Israel. Conta um pouco, aí para de contar, conta um pouco, aí para de contar, porque não, isso aqui não morreu para mim, aqui não tem relevância. A sua história espiritual não tem nada espiritual, não tem nada para contar, porque o que conta é a parte espiritual. Eu não estou ouvindo a Deus, não estou obedecendo a Deus. Os dias que nós vivemos para nós mesmos, de acordo com a nossa vontade, não são contados. Muitos saíram da Babilônia, do mundo, caminharam bem por um tempo, mas pararam em Harã. Desde então não tem anos contabilizados. Pararam no tempo, pararam no lugar errado. Sara deu Agar a Abraão. Deu Agar a Abraão. Que acabei, inclusive, puxando um pouquinho essa história agora mesmo. E ele aceitou, mesmo tendo ouvido de Deus que era para esperar. E Deus cobrou dele, obviamente, porque ele forçou uma situação na carne. Ele aceitou arrombar a porta. Você pode até abrir uma porta arrombando, a gente sabe que pode, mas vai ver qual o estrago. Vai destruir com tudo ali. Abraão tinha 86 anos quando o Ismael ele engravidou Agar e teve Ismael. E Deus voltou a falar com ele aos 99 anos. 13 anos perdidos. Foi um período que não houve uma manifestação de Deus, não tem um registro, não fala de um altar levantado, não fala de nada. É como se ele tivesse morrido, e morreu aos 86, ressuscitou aos 99. E quando que Deus volta a falar com ele aos 99 e manda que a primeira coisa, manda que ele se circuncide. E ali o Senhor fala, ó, essa é a sua parte, essa é a minha parte. Após a circuncisão, após tirar a carne, e Paulo fala da circuncisão do coração. No ano seguinte estava com Isaac. Então, tudo isso está registrado para nos ensinar. É o Senhor falando, faz a circuncisão do coração, tira a carne. Para que eu possa me manifestar. Não force uma situação na carne, tira a carne. Todas as pessoas que eu vi fazerem coisas na carne, eu vi pessoas frustradas, decepcionadas. Tudo que é feito na carne não alimenta, não preenche, não é bênção, não dá paz. Nada. Depois daquela circuncisão, você vê os anos dele voltam a ser contados. A partir dali, pode pegar lá. Aos 99, começa a ser contado. Parou nos 86, volta depois. Por quê? Pelo óbvio. Você faz na carne, a sua história espiritual parou. Não tem alegria. Ismael, filho da carne, da desobediência, não foi bênção para Abraão. Nunca foi bênção, a gente fala disso sempre. Mas vamos falar dos anos perdidos, olha quanto tempo perdido. Porque às vezes, meus queridos, a gente coloca uma força
Isso é normal, a gente põe força para... Muitas vezes temos a tendência de botar muito mais força nas coisas que são carnais, nas coisas que a gente quer, do que nas questões espirituais. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barnea pelo caminho dos Montes Seir. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barnea e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Bom, uma jornada de 11 dias levou 40 anos. Já aqui, ó, o que ia levar 2 anos para chegar lá. Chegaram, não quiseram entrar, 38 anos peregrinando. Total 40. Tombaram. Depois de terem visto tanto, viverem tanto, tombaram no deserto. Pereceram. Um povo que foi um povo ingrato, que reclamava de tudo. De tudo. Um povo que viu a glória de Deus como ninguém. E, no entanto, sabia, estava vendo o milagre todo dia ali. E, no entanto, qualquer coisa, agia do mesmo jeito, saía a mesma coisa. Por quê? A mentalidade escrava. Eu falei, o sistema de crenças estava completamente corrompido. Como eles foram formados num regime de escravidão, eles não conseguiram, igual Josué e Caleb, romperam. Eles não conseguiram, o restante não conseguiu romper. Então, o comportamento deles continuava sendo de um escravo. Eles agiam da mesma maneira, como vítimas, como escravos, como alguém que tem que ter... E eles tinham o Moisés, mas eles não queriam agora assumir a responsabilidade. Porque eles foram formados naquele regime, onde era dito que eles podiam comer, o que eles não podiam, o quanto podiam, o que eles podiam não podiam fazer. E agora eles eram livres, eles não sabiam fazer, não sabiam lidar com a liberdade, não sabiam conduzir, assumir responsabilidades. Uma mentalidade totalmente escrava. E a Bíblia fala, não tem nada pior do que um escravo virar rei, né? Eu vivi na escravidão, agora eu sou livre, não sei o que fazer com a liberdade. Você não vê uma pessoa que era pobre e que agora ela tem um dinheiro, ela não sabe o que fazer com o dinheiro? Não, fatalmente ela vai consumir com esse dinheiro? Porque é uma questão de mentalidade. Você vê uma pessoa, ela pode estar ela pode casar 50 vezes. Ela age da mesma maneira em todos os relacionamentos dela. Porque não é a pessoa, é a cabeça dela. É o padrão dela, é a mentalidade dela. Não importa. Ela vai agir do mesmo jeito.
a pessoa que ela não... Eu sempre falo, olha, dinheiro, uma coisa que eu falo, ele não aceita desaforo. E você sabe quando uma pessoa, ela não tem uma mentalidade de rei, mas ela é o escravo que virou rei. A forma como ela lida com o dinheiro, as coisas que ela gasta, é próprio de quem ainda é escravo. Porque, na verdade, o rei foi criado para ser rei. Ele sabe quem ele é. Foi dado identidade de rei. O escravo foi criado para ser escravo. Ele tem identidade de escravo. Se ele agora não muda essa identidade, se ele não encontra a identidade dele no Senhor, o amor dele no Senhor, então ele carrega toda uma mentalidade do escravo. O conceito dele é de escravidão. Então é de escassez, é de amargura, é de que o outro está me vendo como menos, como pequeno. Tanto que para um escravo fazer, um que tem a mentalidade escrava, fazer um trabalho de servo, é o fim do mundo para ele, porque na cabeça dele, aquilo vai diminuí-lo. Uma vez eu fiz um trabalho com todos os pastores, onde eu lavei os pés de todos eles. Eu abaixei, um por um, lavei os pés de todos. Foi para mostrar exatamente esse conceito de servo. Quem sabe quem é, não tem problema de abaixar e lavar os pés de ninguém. Eu mostrei para eles, eu sou menos para você, porque eu estou lavando seus pés. Eu perdi o valor, eu sou menos? Não, senhora. Eu falei, pois é. Só que algumas pessoas, elas são tão pequenas por dentro que isso é o fim do mundo para elas. Por isso que Jesus falou, vocês não entendem agora, vocês vão entender depois. Ele tirou a capa e botou a toalha, foi lavar os pés deles. Que era o trabalho do menor servo. Tanto que a pregação foi essa, arrepender-vos, quer dizer, metanoia. Chegou o reino dos céus, a mentalidade é outra. Se eu chego, eu passo por essa porta e eu estou aqui, mas eu vivo com a mesma mentalidade, eu estou botando um vinho novo num odre velho. É por isso que está arrebentando. Se eu começo, Deus começa a me abençoar, começa a prosperar. E agora, ao invés de eu entender o propósito da minha prosperidade, eu começo a gastar naquilo que não é pão, eu desperdiço. Você não vai ver um rei não desperdiça. Um rei, quando ele tem ele tem a mentalidade de rei, ele entende o que aquilo significa. Porque a Bíblia fala do rei de verdade, do bom rei, do rei que tem a mentalidade de rei. Ele foi criado desde pequeno para entender que ele vai cuidar de um povo. Ele está ali para defender, para tomar decisões que vão abençoar aquele povo. Ele entende que não tem desperdício. Jesus, o grande rei, nos ensinou. Juntem tudo, não deixa nada desperdiçar. Ele poderia dizer assim, preocupa com isso aí não, porque depois eu faço mais, tem mais. Se eu precisar multiplicar mais, não. A frase de Jesus, juntem tudo, que nada seja desperdiçado, é um princípio assim, seríssimo que as pessoas passam por cima. Se eu tiver essa mentalidade assim, não, eu ganho mais depois. Não.
Não desperdiça. Porque Deus trabalha com propósito. Aquilo foi multiplicado com propósito. Se não tem propósito, por que Ele vai multiplicar de novo? Às vezes eu estou esperando que vai acontecer, mas não tem propósito. Porque Deus opera com, se não tem propósito. Se Ele te levantou com um propósito, você não está mais dentro do propósito, por que Ele vai confiar nas suas mãos alguma coisa? Não faz sentido, ué. Não tem propósito. Você está desperdiçando. Esse é uma regra, assim, que você tem que levar muito a sério. Eu levo isso muito a sério. Os detalhes. Eu sou aquela pessoa que, por onde eu passo apagando luz. O que eu reaproveito as coisas. Eu estou atenta. Porque eu sei que Deus está olhando para mim. Isso é tão assim claro e normal para mim. Não é que é uma coisa, é normal, eu não sei viver de outra maneira. Quando eu tenho uma pessoa, eu já tive pessoas junto comigo que vieram com esses paradigmas e você vê a pessoa desperdiçando tudo. Não tem dó de nada. Gente que estraga as coisas, não está nem... Ela quer destruir. Nem ela sabe por que ela quer estragar com as coisas daquele jeito. Mas tem aquele também, que ele passou tanta necessidade, que agora ele tem tanto medo de perder, que ele deixa de viver a vida dele. E ele vive com a mão fechada, é um medo. Ou seja, tudo que é desequilibrado, seja para mais, seja para a direita, para a esquerda, seja mais para lá, para cá, está errado. As coisas de Deus são equilibradas. Elas são equilibradas. Deus não está em coisas desequilibradas. Ponto. Ele espera que você cuide bem do que está nas suas mãos, que você usufrua do que é justo, que você não desperdice, mas também não deixe de usufruir do que é justo. E a gente sabe o que é demais, o que está passando da linha. Não preciso disso. Tem coisa que está na cara. Eu estou vendo, eu não preciso disso. Por que eu vou atrás disso? Isso aqui, eu vou pegar isso aqui, por fim, isso aqui não vai caber, vai ser complicado. Não quero isso aí, não. Para quê? Andar com Deus traz uma vida leve. Porque você tem a visão certa, você não vive uma vida solta. Deus está guiando você ali. Você sabe até onde você deve ir, o que você deve fazer. Então, esse povo perdeu, mente escrava. Morreu no deserto. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte meu. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Você pode viver um dia como se fosse 1000. Um dia, como um dia. Um dia como se fosse 1000. Porque Davi disse isso aqui, mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Quem disse isso sabia muito bem o que estava dizendo. Foi um adorador. Eu prefiro um dia, se eu tiver que escolher, eu quero um dia com o Senhor do que 1000 em qualquer outro canto.
Na obra de Deus também é assim. Em tudo. Você pode ter muitos anos, como eu já vi gente ter anos de ministério e, por fim, não ter quase nada contabilizados. Porque as intenções e motivações nunca foram corretas. E as nossas intenções e motivações, elas vão determinar se aqueles anos estão sendo contabilizados ou não. Judas perdeu a vida dele. Transformou ela em trevas quando ele traiu o Senhor. E foi depois ele recebeu um bocado, um pouquinho da... O Senhor deu na boca dele a comida. Tem gente que Deus tem tratado com tanto amor. Mas ele trai a Deus, ele trai o reino dele, ele trai a obra dele, ele trai a igreja, ele trai... E a pessoa não para ver, meu Deus, por que isso acontece comigo? A nossa idade se inicia com um novo nascimento, com a salvação. O dia que nós recebemos o Senhor verdadeiramente na nossa vida. Harã representa o lugar em que você jamais deve parar, estar. É o lugar que Deus não está contando. Deus não mandou parar lá. Quando você força uma vitória na carne, terá colheita de tribulação. Ismael é a colheita da tribulação. Os anos que Israel esteve distante de Deus e acabou caindo nas mãos dos inimigos não foram contabilizados. O motivo pelo qual a vida de muitos não flui, não caminha, é exatamente porque ainda estão na carne e não está contando. Vamos lembrar que Caim foi como um homem morto. Chega de anos perdidos. Estamos na vinha para cumprir com o propósito de Deus. Não sejam desocupados na vinha. Estamos aqui para cumprir com o propósito de Deus para a nossa vida. Vamos nos levantar hoje e definitivamente nos alinhar com Deus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé com o nosso propósito. A mão no coração. Eu penso que nós precisamos pegar esse momento, essa oportunidade e refletir sobre a nossa vida. As escolhas que nós temos feito, os anos que nós estamos teoricamente caminhando com Deus e talvez muito poucos têm sido contabilizados. Uma vida sem o devido comprometimento com Deus, sem levar a Deus a sério, sua palavra a sério. Eu creio que o Senhor está nos chamando para um nível mais alto. Ele está dizendo, não. Assim não. Assim você está perdendo sua vida. Quantos anos perdidos nós vemos na Bíblia? Quantos anos perdidos nós vemos na vida de pessoas que é nítido que elas estão perdendo. Os anos da vida delas. Nós podemos parar a nossa vida por tanta bobagem, por
olhar para a direção errada, fazer escolhas erradas, assumir compromissos que não deveríamos ter assumido, ouvir pessoas que nunca deveríamos ter parado para ouvir, nos envolver com negócios que Deus nunca esteve naquilo. Você tem seu cônjuge. Alinha o seu sistema de crenças com Deus. Creia na palavra. E você vai viver a vida plena que você deve viver. E se alguém não quiser, se o seu marido não quiser, a sua esposa não quiser, cubra, faça pelos dois. E vá vivendo a sua vida, que Deus vai fazer a obra que tiver que fazer na hora certa. Mas não fica olhando para aquilo e se amargurando. Segue sua vida. Olha para os seus filhos. Quanta coisa que você poderia estar ensinando para eles. Quanto tempo que nós poderemos estar com eles ensinando a palavra? Quanto tempo que nós poderíamos estar usando para buscar a Deus? E talvez estamos no celular, estamos falando coisas irrelevantes, estamos pensando bobagens. Porque às vezes você pode estar lá sentado, não fazendo nada e só pensando bobagens. Deus não manda uma palavra como essa no final do ano, se Ele não quiser mandar uma mensagem muito importante para todos nós. A vida é uma só. E você imaginar que talvez a maior parte não foi contabilizada, porque suas intenções e motivações não foram corretas, porque você parou no lugar errado, porque você não fez da maneira que poderia ter feito. Sabe, isso para mim me dói. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha família, eu não quero isso para os meus netos, eu não quero isso para você. Eu não quero isso. Isso é muito triste. Uma vida que não vale a pena, vivida de forma irrelevante. Até frequentando a igreja, tendo o sacrifício de vir e não fazendo o verdadeiro, não dando o verdadeiro sacrifício a Deus, que é a entrega da alma, do coração, a circuncisão do coração. Fazer um corte na carne. Deus não nos chamou para uma vida religiosa. Deus nos chamou para uma vida de compromisso, para um relacionamento. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando acorda é dobrar o joelho, é falar com Deus, é ler você está com a mente limpa, é hora de você ler a Bíblia, ler um salmo, ler um provérbio, ler um devocional, já ouvir aquela palavra da manhã, e não ir para a rede social e ficar lá passando, curtindo, respondendo, porque você acaba botando lixo dentro de você, quando você poderia estar crescendo, edificando a sua vida. Com seu coração rasgado, e a sua mente ligada no céu, só você sabe o que acontece com você.
Você pode derramar seu coração no Senhor agora e falar com Ele. E se derramar profundamente e dizer: Senhor, não, eu não quero essa vida aqui não, eu entendi. Oh meu Deus, aqui estamos nós. Eu oro pedindo a sua misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdemos tempo demais. Perdoa-nos. Perdoa o tempo que nós perdemos, os anos que foram perdidos. Com bobagens, com distrações, com pensamentos inúteis, com ações inúteis, com reclamações inúteis, com assuntos inúteis, com obras inúteis. Perdoa-nos, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa falta de compromisso, a nossa falta de maturidade. Perdoa-nos, Pai. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do teu sangue sobre cada vida que aqui está. Senhor, traz a luz. Dá uma outra perspectiva, dá outra visão. Dá entendimento. Senhor, que hoje todas essas travas demoníacas, essa preguiça espiritual, essa falta de força, essa falta de vontade, de força, para orar, para buscar, para jejuar, para ler a palavra, para ouvir a palavra, para te priorizar, para realizar algo para o Senhor. Tudo que trava a vida dela, voltado para a vida espiritual, tudo que ela vai fazer, que é para a vida espiritual dela, tem uma trava, tem um impedimento, é uma preguiça, é um desânimo. É como se ela perdesse as forças, é como se ela não tivesse força nenhuma, e ela mal consegue ficar 5 minutos de joelho e falar com o Senhor. Passa do teu sangue sobre ela. Eu repreendo isso hoje em nome de Jesus. Eu repreendo esse domínio, essa falta de foco, de relacionamento, de comprometimento. Eu repreendo em nome de Jesus essa força maligna, que não deixa ela se concentrar na oração, não deixa ela se concentrar nas coisas espirituais. Ela está sempre com pressa, tem sempre algo pressionando ela lá dentro, que ela tem que fazer, e ficar com o Senhor é uma perda de tempo. Ela está perdendo tempo e ela vai deixando o Senhor, porque tem algo que está pressionando. Ela tem que fazer uma coisa, ela tem que fazer outra, e ela está sendo pressionada, e ela está cedendo para essa pressão. Eu repreendo essa pressão demoníaca, eu repreendo em nome de Jesus, que tem tirado ela da sua presença. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito. Hoje, eu repreendo essa pressão demoníaca, essa pressão do inferno, que tem estado na vida dela e tirado ela do principal. Saia agora em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Essa frieza, esse desânimo, essa preguiça, essa pressão, essa falta de comunhão, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Saia da vida dela em nome de Jesus.
Que ela seja livre disso hoje. Que ela seja completamente livre disso hoje. Hoje. Livre dessa mentalidade escrava. Desse sistema de crenças que a escraviza. Desses sentimentos miseráveis, dessa rejeição, dessa amargura, dessa incredulidade, desses medos, eu repreendo em nome de Jesus. Que tudo isso saia da vida dela. Esse domínio na mente dela, nas emoções dela, na vida espiritual dela. Eu repreendo em nome de Jesus essa mornidão espiritual, essa preguiça espiritual, essas travas na vida espiritual dela, que impede ela ter uma vida disciplinada, um relacionamento, comunhão. Eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse sono da negligência, esse sono da negligência, esse sono espiritual, essa morte espiritual, eu repreendo em nome de Jesus agora. Tudo que até hoje tem oprimido ela espiritualmente, tem roubado a vida espiritual dela, a comunhão dela, o relacionamento dela, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Queima ela do alto da cabeça, planta dos pés. Que hoje ela esteja rompendo, Senhor. Talvez tem pessoas aqui, como muitas já me contaram, de ficar dias assistindo séries, de olhar e ver que estavam lá 4, 5, 6 horas em rede social e não conseguiam ficar 5 minutos de joelhos. Não conseguiam ler a Bíblia, mal começavam, não passavam dos primeiros versículos. Uma luta que a pessoa estava perdendo, uma guerra que ela estava perdendo, ao invés dela se levantar e colocar força e se disciplinar no Senhor, ela estava perdendo, e por fim ela dava a carne dela e não dava o espírito, e ela foi morrendo. Mas hoje, onde tiver uma força maligna, amornando, derrotando, matando, esfriando, roubando, pressionando vidas, eu dou uma ordem: saia em nome de Jesus agora. Todo domínio demoníaco que rouba a vida espiritual, que rouba a fé, que rouba a disciplina, que rouba as forças, que rouba vidas, eu ordeno em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, saia! Que essas fortalezas sejam demolidas. Que tudo que pressionava essa pessoa saia agora em nome de Jesus. Cubra ela com teu sangue. Entre em ação na vida dela. Vai libertando agora. Vai queimando o Espírito Santo. Vem com poder na vida de cada um. Queima. Queima cada um do alto da cabeça, planta dos pés. E traz renovo, traz vida. Acenda o fogo de cada pessoa. Traz uma vida espiritual, um renovo. Renova a esperança, renova as forças, renova a fé, renova a alegria, renova a comunhão, renova o relacionamento. Ela vai sair daqui e vai terminar esse ano com um relacionamento sério, firme com o Senhor. A vida espiritual dela vai vir em primeiro lugar. A partir de hoje, tudo pode esperar, mas o Senhor não pode. Tudo pode esperar. Ela não vai aceitar essa pressão interna, a pressão do trabalho, a pressão dos compromissos, a pressão do dia. Ela não vai aceitar a pressão emocional, a pressão que as pessoas dão. Ela não vai mais aceitar. Tudo pode esperar. Ela está dizendo isso. A partir de hoje, tudo pode esperar. Mas o Senhor não vai esperar mais. Eu preciso de uma vida espiritual madura, crescida. E eu só vou conseguir isso tendo relacionamento com o Senhor.
Eu só vou conseguir isso tendo relacionamento com o Senhor. Essa é uma mudança que todos nós precisamos. Nós vamos repreender definitivamente e derrotar esse demônio que tem nos pressionado. Ele nos pressiona. Você não vai dar tempo de fazer. Você não vai conseguir. Está demorando. Não dá para você ficar muito tempo aí. Você vai se atrasar. Você tem coisa para fazer. Você tem muito o que fazer. Você tem aquilo para fazer. É pressão de cá, é pressão de lá. Nós estamos fazendo uma risca no chão, Senhor. E estamos colocando um ponto final nessa pressão. Nós colocamos um ponto final nessa pressão. Nós não vamos mais aceitar esse demônio que tem nos pressionado a deixar o Senhor, a deixar o que nos sustenta, a deixar a parte mais importante da nossa vida. E correr atrás de resolver muitas coisas que por fim, muitas vezes nós corremos, terminamos o nosso dia e estamos só cansados e frustrados. Porque nós fizemos muito, mas não fizemos tudo que poderíamos. Porque falta graça, porque o Senhor não é nossa prioridade. Passa do teu sangue aqui. Muda mentes, muda corações. Vem Espírito Santo, derrama uma vida, um renovo, uma graça, uma transformação. Para que o teu povo agora possa se levantar, para viver uma vida disciplinada. Para que cada um passe a ter uma vida disciplinada, espiritual, passe a cuidar da saúde espiritual, consequentemente vai cuidar da saúde física, vai cuidar da família, porque quando nós priorizamos o Senhor, nós vamos colocando em sequência as prioridades, nós vamos honrando os princípios. Mas quando o Senhor não é a nossa prioridade, nós começamos a deixar coisas que não podemos deixar. A comunhão, o relacionamento com o Senhor aumenta o nosso temor, aumenta o nosso compromisso, aumenta o nosso foco, aumenta o nosso equilíbrio, aumenta a nossa disciplina. O relacionamento com o Senhor melhora a nossa vida em todos os aspectos. Então, se a vida de muita gente não está boa, é porque falta relacionamento, porque um relacionamento com o Senhor é uma cadeia de coisas que vão melhorando, as coisas vão melhorando, vão evoluindo, a gente cresce, porque quando crescemos espiritualmente, crescemos na vida, quando crescemos na fé, crescemos nos resultados, quando nós crescemos no relacionamento, nós crescemos em avanços e progresso. A resposta está no relacionamento com o Senhor. E o Senhor está dizendo: chega de perder tempo. Chega de anos não contabilizados. Chega de viver como um homem morto. Chega. Passa do teu sangue aqui, Senhor. Essa é a mudança que a gente precisa. Além dessas que nós colocamos na nossa pasta, que eu consagro ao Senhor. Cada pasta eu consagro. E eu tomo posse de mudanças, de transformações, de respostas, de milagres na vida de cada pessoa. Mas eu tenho dentro de mim que essa mudança espiritual vai trazer resultados e respostas para áreas que essa pessoa não estava tendo resposta. A resposta para a nossa vida está na nossa vida espiritual. E sermos obedientes, fiéis, honrando princípios, tendo um relacionamento com o Senhor. Quando nós temos um relacionamento íntimo e pessoal, tudo em nós é santificado, a nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas ações, nossa vida caminha mais calma, mais equilibrada, tudo porque o relacionamento com o Senhor traz um equilíbrio para a nossa vida. Talvez fizemos promessas para 2022 que nós quebramos antes do meio do ano. De estarmos no Senhor, porque a palavra profética começa assim. E Daniel decidiu não se contaminar.
Ou seja, Daniel foi para um nível mais alto espiritual. E isso definiu toda a vida dele. Porque o que definiu os 10 vezes, eles serem 10 vezes mais sábios e ocuparem aquela posição, foi aquela decisão de não se contaminarem. E talvez nós esquecemos essa parte. Mas como a sua misericórdia é tão grande, o Senhor traz essa palavra hoje. E está dizendo para mim e para cada pessoa que aqui está, querida, amada. Eu não quero que você perca o seu, eu não quero que você perca a sua vida. Você pode se levantar hoje e começar a trilhar um outro caminho comigo, de um relacionamento profundo, em disciplina, em comprometimento. Você pode se levantar agora e começar a viver num patamar mais alto. Eu abençoo a igreja, Senhor. E eu creio, Espírito Santo, que decisões estão sendo tomadas aqui. Vamos. Talvez você fez compromissos com Deus que você deixou passar. Talvez você focou tanto no 10 vezes mais e esqueceu que o 10 vezes mais foi resultado de não se contaminar com a comida do rei. Mas Deus não quer que a gente termine esse ano frustrados, à margem. Então Ele está aqui dizendo: levanta hoje, se comprometa hoje, tome decisões hoje, coloca força. Não seja aquela pessoa de Ezequiel que está lá, como você tem pouca força de vontade. Não, nós não vamos mais viver como pessoas que têm pouca força de vontade para as coisas espirituais. Nós vamos fazer uma risca no chão aqui agora. Como eu sempre falo, é aquele divisor. Acabou. Eu estou colocando um ponto final. Se eu tenho que levantar cedo, então eu vou dormir um pouco mais cedo. Para poder levantar mais cedo e eu ter um tempo com Deus. E quando vier aquela pressão em mim, das coisas que eu tenho que fazer, eu vou imediatamente dar um berro e dizer: saia daqui, Satanás, porque agora eu sei que é você. E o dia que eu dormi menos, porque eu vim para uma vigília, eu vim para um jejum, eu vou me sentir um abençoado. Porque se eu estou dormindo menos ou comendo menos, jejuando, eu estou fazendo para Deus, eu tenho resultado disso. Eu nunca mais vou tirar das coisas espirituais. Nunca mais vou tirar do meu período de oração. Nunca mais vou tirar da minha fé. Eu nunca mais vou tirar da igreja. Eu não vou tirar do culto. Eu vou adiar aquele compromisso. Eu vou tirar de mim, mas eu não vou tirar de Deus. Porque a gente sabe que quando nós tiramos de Deus para dar para alguém, para alguma coisa, não vai funcionar. Vai dar errado. Nunca mais nada vai ser tratado como urgente, a não ser a minha vida espiritual. A minha vida espiritual é urgente. É a coisa mais importante. Ela é urgente, ela é importante, ela é relevante. Ela vem em primeiro lugar. Então, com fé, sabe, tudo tem que começar por um ato de fé. É aquele momento que a gente levanta e diz assim: eu estou arrumando minha vida. Hoje é domingo, é primeiro dia da semana, é um bom dia, o ano não acabou. Eu não vou esperar janeiro para dizer: agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Não vos canseis de fazer o bem, porque é seu tempo. Colhereis se não desanimar, nem desistir. Eu vou fazer agora. Eu vou começar hoje. Eu vou fazer aquele culto doméstico com a minha família. Eu vou orar as refeições com a minha família. Eu vou
me levantar e eu vou dar prioridade à minha vida espiritual. Eu vou tirar do que eu tiver que tirar, mas eu não vou tirar de Deus mais. Eu não aceitei anos perdidos na minha vida. Eu vou viver para Deus. Senhor, me ajuda. Eu vou viver para o Senhor, para a minha família, para a sua obra. Eu vou viver para coisas relevantes nesse mundo caótico, onde está todo mundo enlouquecendo. Tem pessoas malucas, gente que não sabe mais quem é, pessoas se tornando como animais, como diz a sua palavra. O ser que foi feito à imagem e semelhança do Senhor, agora quer se parecer com um animal, age como um animal. Eu sou feitura do Senhor, e eu vou viver como feitura do Senhor. Eu fui feita à imagem e semelhança do Senhor. Eu vou viver como aquele que foi feito à imagem e semelhança do Senhor. E eu vou viver para te glorificar, para te exaltar. Eu não vou me vender, eu não vou me entregar, eu não vou ceder, eu não vou deixar o que é o principal, não vou quebrar princípios, eu não vou ceder às pressões da vida, às pressões do diabo. Eu vou priorizar o que deve vir em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continue falando, continue tocando, continue se manifestando, e que saia daqui um povo em outro nível, maduro, consciente, quebrantado, que não vai mais perder tempo com sentimentos miseráveis, com ofensas, com coisas que só roubam a nossa vida. Acabou. Estamos nos levantando para viver uma vida que te glorifica, que te honra de verdade. Chega de anos perdidos. Chega de dar a nossa carne e perder anos da nossa vida. Chega. Louvado seja o teu nome por tudo. Ajuda-nos a viver para a tua glória. Ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos a viver para a tua glória. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor. Obrigada, amém. Amém, amém.